Bom, finalmente vamos entrar na caracterização do período contemporâneo, mais ou menos contemporâneo, que a gente consegue identificar mais com o tempo que a gente vive, né? Que é a globalização contemporânea, seus fundamentos materiais, ideológicos e políticos. É um tema complexo, a gente acabou ao longo da aula, do curso, abordando alguns dos temas que vamos aprofundar e vamos retomar agora, né, tratando mais das últimas décadas, né, das últimos 40 anos, né, mais ou menos aí que se confunde aí com o meu período de vida, então um pouco menos de 40 anos. Então acaba sendo realmente a globalização contemporânea, do qual muita coisa do que a gente passa hoje, a própria a pandemia do coronavírus, ele mostra aí a capacidade de propagação de um vírus altamente contagioso, mas que ele se torna letalmente contagioso por conta justamente dos fluxos, né, de pessoas que vão ser aí derivados, né, de uns fenômenos sociais derivados da globalização, que é justamente a intensificação do fluxo de pessoas pelo mundo, né? Apesar que nós podemos considerar que de todos os fluxos, né, aquele que de fato tem maior rigidez para poder ser, né, maior viscosidade, é justamente o fluxo de pessoas, porque não é qualquer pessoa que pode andar, né, viajar pelo mundo, tanto por condições econômicas quanto mesmo, né, aqueles que são aceitos para passar pelas barreiras, né, vem se levantando contra o fluxo de pessoas, né, principalmente o fluxo de pessoas, a procura de mercado de trabalho, né, nos territórios em que a acumulação de capital é mais veloz e mais rápida. Mas, de qualquer maneira, mesmo em relação ao fluxo de pessoas, a atual fase, né, da globalização é um período assim que também houve uma grande densificação desses fluxos, uma grande intensificação, né, os fluxos aí por exemplo, do turismo, né, das redes de turismo são muito importantes, etc. Né? Então, tudo isso daí é muito caracterizado aí a partir dos fenômenos que a gente vai abordar a partir da aula de hoje. Nós já começamos a falar um pouco da aula passada, mas que nós vamos aprofundar a partir da aula de hoje. Bom, então aqui nessa introdução a gente pode dizer, né, que essa é a última etapa da nossa jornada para tentar compreender os processos de mundialização do capital. E até aqui, para relembrar, nós tentamos demonstrar como o capital, que tem na dinâmica expansionista o motor para a sua geografia, alcançou diferentes níveis quantitativos e qualitativos de mundializações, a partir do desenvolvimento superior de estratégias de uso e intervenção da e na materialidade espacial. Então, até aqui a gente vem abordando, o que eu venho falando desde o início, tentando explicar da onde, e aí, finalmente, né, vocês forem resgatar lá nas primeiras aulas, falando, eu dizia, né, como o mundo contemporâneo, como o mundo tal qual nós conhecemos, chegou até aqui. E um processo fundamental foram os diferentes níveis de moderação do capital que aconteceram desde as grandes navegações, desde o renascimento mercantil no continente europeu e o longo processo histórico que nos trouxe até aqui. Nesse processo histórico, essa dinâmica expansionista das relações de capital, elas foram fundamentais para a formação dessa geografia mundializada, a formação do sistema mundo e depois em que houve uma expansão quantitativa no sentido de conexão entre territórios que antes nem sabiam, né, cujas populações nem sabiam da existência desses outros territórios. Depois disso, nós tivemos aí várias rodadas de expansionismo qualitativo, que a gente poderia dizer, que seria a inserção desses territórios já conhecidos
dentro de novas dinâmicas de acumulação de capital e que eram permitidas e impulsionadas a partir do desenvolvimento, né, de tecnologias que permitiam o uso superior de estratégias de uso e intervenção do espaço, né, do e no espaço, né, de uso do espaço, de intervenção no espaço, né, nos territórios. Então, é uma síntese daquilo que nós estamos tentando empreender até aqui e que a gente sintetizou aí através do conceito de produção de espaço capitalista, né? Que criou, né, essas contingências históricas, né? E que criou essas estruturas tal qual nós conhecemos até hoje. Então, nesse sentido, e esse parágrafo aqui ele aponta para isso, o que se convencionou chamar a partir do final da década de 80 de globalização, inspirado em peças publicitárias, não é novidadeiro, né, em sua natureza fundamental. A principal mudança está na capacidade técnica de superação das barreiras espaciais e temporais. Entretanto, nem esse processo é original em si, pois nas etapas anteriores do processo de mundialização do capital, o desenvolvimento tecnológico exerceu um papel idêntico, como vimos nas aulas anteriores, né? Então a gente falou lá do advento da caravela, né, que permitiu a expansão ultramarina, depois teve ali, depois da Revolução Industrial, o desenvolvimento das ferrovias, depois vieram os automóveis, a segunda Revolução Industrial, né, foi importantíssimo também, né, com a nova matriz energética do petróleo, que permitiu o desenvolvimento tanto da indústria automotiva quanto da indústria da aviação, que aceleraram bastante o tempo e o espaço já naquele período. Também o desenvolvimento do telégrafo, né, que também tornou virtualmente, acelerou muito a capacidade de comunicação, quase virtualmente, uma capacidade de comunicação virtualmente instantânea, né? Tinha uma série de limites, né? Mas você já tinha ali o germe da instantaneidade, que vai se consolidar justamente nesse período que a gente vai começar a abordar agora. E que uma coisa muito importante, assim, para dizer, né? A globalização, o termo globalização, ele, que acabou, no Brasil, ele se tornou um termo dominante para descrever esse período. Ele foi inspirado em peças publicitárias e foi nos países de língua inglesa, né, que vê esse termo globalização, globalization, no sentido realmente até de dizer que havia um novo mundo surgindo. E aí a tese, né, a hipótese que eu desenvolvo aqui, que não sou só eu, evidentemente, mas é de que, na verdade, não há nada tão novidadeiro, né, como eu expliquei agora há pouco. Mas, de fato, o termo globalization, ele acabou se tornando, né, a globalização acabou se tornando uma peça publicitária da própria política, que nós vamos ver nas aulas, né, nas próximas aulas. Mas deixando bem claro que a globalização, que nós chamamos de globalização, é uma etapa desse processo de mundialização. Então, só dizer o porquê o termo globalização ele é tão utilizado. Mas, na verdade, eu considero o termo globalização não tão, digamos assim, tão preciso como o termo mundialização. Pode parecer uma bobagem, né? Mas o termo globalização, quando você fala assim, a globalização já aconteceu desde a grande navegação, o termo, não havia nada global ainda, né? Mas você já tinha um processo de mundialização, quer dizer, o avanço para o conhecimento do mundo. Então, por isso que eu considero que o termo mundialização é um termo mais preciso, né, que encaixa melhor para a compreensão desses processos, né? Também é um termo mais antigo, né, mais tradicional. Então, por isso que a gente não utiliza a palavra globalização. Ele só falo só para esse período, porque comumente se fala essa palavra globalização e que acaba dominando aí o jargão sobre o tema. E aí também uma outra retomada. Na aula anterior, nós tangenciamos alguns fatos e processos que doravante serão analisados com mais profundidade. Para relembrar, falamos sobre a importância da reestruturação produtiva para a superação da crise sistêmica, né, dos anos 70 e no advento do novo consenso neoliberal que se consolidou na década de 80. Esses foram elementos fundamentais para entender a globalização contemporânea.
que é, inclusive, a gente vai, são dois temas centrais, né? Resumidamente, nós trataremos a globalização contemporânea a partir de três vertentes de análise. Primeiro é a vertente material da globalização, no qual se insere aquela temática da reestruturação produtiva. A gente não vai me aprofundar, falar muito mais da reestruturação produtiva nessa aula, mas é importante que vocês casem o conteúdo da aula de hoje com o conteúdo da aula 8, né, que eu falava um pouco sobre a reestruturação produtiva, também das pesquisas que eu sugeri que vocês procurassem desse termo, né, dessa expressão de reestruturação produtiva. Então, essa vertente material da globalização, que eu estou falando basicamente disso, né? A terceira revolução industrial, as novas tecnologias de informação e comunicação, os novos processos, né, de gerenciamento dos transportes, enfim, né? Então, e a própria restauração produtiva. Então, essa é a vertente material da globalização. Então, essa é uma primeira vertente de análise para compreender a globalização contemporânea. Segunda vertente de análise é a vertente ideológica, que é outro tema também que eu mencionei na aula 8, que é sobre o consenso neoliberal e que nós vamos falar um pouco mais sobre isso, não na aula de hoje, né? Mas nas próximas aulas posteriores a essa. E a vertente política, que é justamente a implantação de políticas que permitissem, que dessem maior fluidez tanto ao que permitia a nova base material e também a vertente ideológica que vai influenciar a formação de políticas e consensos enfim, por exemplo, de adaptação dos países, né, das sociedades para as novas tendências, né, da acumulação de capital, né, da financiarização do capital, da formação dos mercados globais. Então, como é que isso, né, se desenvolveu, né? Porque não é só a base técnica, né? Você precisa ter uma ideologia legitimadora e a partir dessa ideologia legitimadora ou ideologias legitimadoras, você forma aí a possibilidade de implantação de políticas. A princípio, deixando bem claro aqui, eu pensei em tratar essas três vertentes numa aula só. Durante a preparação desta aula, eu vi que ficaria uma aula muito longa. Então, né, na aula de hoje, eu vou tratar basicamente sobre essa vertente material da globalização. Possivelmente, né, vamos ver quando eu for preparar, enfim, né, posso preparar as próximas aulas, eu trate a vertente ideológica e a vertente política numa aula só, uma 10ª aula. Né? Se ficar muito longo, dividirei também mais 2 aulas mais curtas. Mas a ideia é que, até eu me dedicar mais à vertente material da globalização, essa base material, essa materialidade que permitiu a formação dessa economia, né, contemporânea, globalizada tal qual nós a conhecemos hoje, e também não ser uma aula tão longa. Né? As aulas têm sido aí na média de 1 hora, né? E tentar aí manter no máximo isso, se possível, ser um pouco mais sintético nessa aula. Então, como falei, né, a gente vai tratar essa primeira vertente. Então, a materialidade da globalização, as tecnologias de informação e comunicação. Basicamente, como eu já mencionei antes, os usos superiores, né, por parte do capital e que vai gerar impactos profundos, né, na forma como a sociedade se reproduz, ela é possível, né, esse uso superior é possível a partir de desenvolvimento de técnicas de informação e comunicação, desde sempre, né, como já tinha mencionado antes. Então, né, com o advento dessa globalização contemporânea, isso só foi possível a partir da nova revolução dessas tecnologias de informação e comunicação. Então, um fator fundamental para compreender a globalização contemporânea foi o intenso desenvolvimento tecnológico que desabrochou entre o fim da década de 70 e a década de 80, a partir da consolidação da capacidade produtiva financiada pelo orçamento militar estadunidense. Aqui eu estou sendo bem sintético para dizer o seguinte. A década de 70 e a década de 80, quando eu falo o termo desabrochou, e é sempre importante quando a gente for falar sobre esses processos históricos, é que quando você tem uma revolução, uma ruptura, enfim, né, uma mudança muito grande, ela acontece a partir, né, de vários desenvolvimentos que vão confluir até esse momento de grande mudança, né? Então, por isso que eu falo que esse intenso desenvolvimento tecnológico ele vai desabrochar, ele vai se tornar mais evidente e vai revolucionar o mundo, digamos assim, vai
maturar, vai ficar maduro a partir da década de 70, fim da década de 70 e a década de 80, que é quando se torna mais claro a existência, né, que essas novas tecnologias iriam revolucionar a forma como nós vemos o mundo, como vivenciamos o mundo. Então, isso se torna mais evidente, principalmente na década de 80, né? E esse desabrochar ele foi possível a partir da consolidação da capacidade produtiva financiada pelo orçamento militar estadunidense. Então, o que acontece? Quando eu falo desse processo mais longo, né, que vai desabrochar aí nos anos 70 e anos 80, tem a ver com o orçamento como é que se fala? Do complexo industrial militar dos Estados Unidos. Muitas das tecnologias que depois foram ganhar grande impulso por meio de empresas privadas, por meio do que hoje se chama de startups, né? No Brasil, qualquer coisa é startup, o cara faz um curso de inglês na startup, o que eu acho que é uma... na minha visão, né, considerando da onde vem, é um uso bastante equivocado do termo, mas enfim, né? Uma das características da burguesia brasileira, ela é ser bastante convencional, ou melhor dizendo, bastante retrógrada, bastante obsoleta, mas utilizando sempre o jargão mais moderno, né? Que se encontra aí nos lugares mais inovativos do planeta. Então, enfim, mas aí essa coisa das startups, né, da onde surgiu a Apple, enfim, a Apple, que é um dos principais símbolos, depois o Google, a HP, a Intel, a AMD, a Microsoft, mas todas elas foram assim, né, foram empresas que surgiram a partir de uma base formada pelos vultosos investimentos do orçamento militar estadunidense por conta da corrida armamentista. Então, por exemplo, o desenvolvimento de computadores, né, por exemplo, através da IBM, né, da IBM, que era na costa leste dos Estados Unidos, teve muito orçamento militar, né, que por exemplo, contratava e buscava, né, a princípio até no mundo inteiro. A gente tem que lembrar, por exemplo, a importância para o projeto espacial dos Estados Unidos de um ex-nazista, né, que foi o... não foi o von Neumann. O von Neumann foi muito importante para... se eu não me engano, para alguma atome, mas você tinha ali, eu esqueci o nome, né, mas o responsável pelo desenvolvimento dos foguetes V2 na Alemanha nazista, depois da guerra, ele migrou, né, os Estados Unidos, inclusive, o fizeram, né, o blindaram, né, do julgamento de Nuremberg, e ele foi o grande responsável pela organização e desenvolvimento do programa aeroespacial dos Estados Unidos, né, que estava competindo ali com a União Soviética. E vários cientistas alemães, judeus, né, fugidos da Europa, né, lembrando que o Einstein, por exemplo, ele sai da Alemanha, fugido da Alemanha. Por ser judeu também, né, ele vai para os Estados Unidos. Ele termina, né, sua vida nos Estados Unidos, né, ele foi recebido na Universidade de Princeton e vários outros, né, o Oppenheim, se eu não me engano, o Oppenheim também era judeu, né, enfim, mas ele teve vários desses programas e mesmo ali dentro muitos investimentos na formação universitária de alto nível, principalmente nas áreas de matemática, física e dos novos setores de engenharia que estavam se desenvolvendo. Para quem já viu aquele filme A Mente Brilhante, o livro, né, que conta a história da biografia do John Nash, fala, por exemplo, que ele trabalhou numa desses órgãos, think tanks financiados pelo complexo industrial militar estatal dos Estados Unidos, que é a RAND, né, que é um grande think tank que reúne intelectuais, cientistas, justamente para pensar tanto em termos de estratégia, formação ideológica, também criação, né, de novos padrões de conhecimento para o enfrentamento da Guerra Fria. Então, isso tudo, a partir dessa base, que se permitiu a estruturação, né, do que depois foi conhecido como o Vale do Silício. Né? Por exemplo,
Foram vários territórios, né, dessa intensa inovação. Eu falava no Vale do Silício é o mais icônico deles, né, porque ele tem um pouco essa característica do empreendedorismo, da inovação, de capital de risco. Só que a gente não pode esquecer que a Califórnia, a Califórnia se desenvolveu muito a partir justamente desse desenvolvimento. Por exemplo, né, o desenvolvimento de tecnologias de foguete foi feito na Califórnia, né? A JPL, né? Que até hoje é a principal empresa desenvolvedora de tecnologia de foguete, de propulsão, né? Tá na Califórnia. Então, isso foi formando uma estrutura científica, universitária, muito específica, que criou a base depois para a formação, no caso do Vale do Silício, ali na antiga zona rural de São Francisco, a formação desse ambiente que permitiu depois essa intensa inovação a partir, né, dessa base formada. Outras localidades também passaram processos semelhantes. Houston, né, que é onde fica ali a sede da NASA, Austin também no Texas, Boston e algumas outras, né, que formaram o que depois ficaram conhecidos como tecnopolo ou cidades tecnológicas, né, o termo tecnopolo é muito mais europeu, né, francês, que também... Porque o que acontece? A constituição desses territórios de intensa inovação tecnológica, eu coloco exemplo dos Estados Unidos por ser icônico, mas isso aconteceu na França, na Alemanha, no Japão principalmente, depois veio também para outros lugares, né, Coreia do Sul, depois os tigres asiáticos, mas por exemplo, na França, por exemplo, eles transformaram essa política de implantação de tecnopolos como política de Estado, né? Então, o termo tecnopolo é um termo francês. No Japão também, eles criaram o MIT, né? Não é o MIT, não, é o MIT, né? Com MITI, né? Que era o Ministério de Tecnologia, de Inovação Tecnológica Industrial, né? Que financiava, e isso fez com que né, no milagre japonês, né, o Japão começa produzindo muito mercadoria, meio montagem, basicamente, e depois eles foram incorporando essa tecnologia e depois ganharam autonomia, né, de modo que, por exemplo, no campo da robótica, do desenvolvimento de software, o Japão, em alguns pontos, ficaram mais inovativos e mais avançados, né, do que os próprios estadunidenses. Então, enfim, mas é importante considerar que a base disso tudo estava ali na Guerra Fria, nos recursos estatais para a corrida armamentista nos Estados Unidos e nos outros países também, em que o Estado teve um papel fundamental. Mas só que não é só investimento estatal, né? Você teve a confluência entre esse investimento estatal, que incentivou inclusive a formação universitária de alto nível, que foi outro ponto importante dessa alquimia, e também capitais de risco e o empreendedorismo, né? E aqui eu estou tendo por referência o que ocorreu no Vale do Silício. Em outros lugares essa alquimia foi diferente. Mas, de qualquer maneira, você tem ali, no mínimo, você tem ali investimento estatal, formação universitária de alto nível e algum nível de empreendedorismo. Pode não ser empreendedorismo de negócio, mas pode ser um empreendedorismo científico e tecnológico. Então, isso daí vai estar sempre presente, né? Mas ali, no caso, ali, tendo como referência o Vale do Silício, quem não souber o que é Vale do Silício, né, vai pesquisar, mas eu imagino que todo mundo saiba o que seja. Então foi a partir dessa confluência que surgiu a chamada Terceira Revolução Industrial, que também é chamada por alguns como Revolução Informacional, porque o principal elemento revolucionário é justamente o grande desenvolvimento da informação, né, das tecnologias de informação. De modo que isso desenvolveu novos setores, novos produtos, e mesmo os produtos mais antigos, como por exemplo carro, eletrodoméstico, cada vez mais, hoje quase tudo, o elemento informação é um elemento central, né, da indústria. Então, por exemplo, né, os automóveis hoje, né, os automóveis que até antes da terceira revolução industrial eram basicamente mecânica, né, eram produtos da engenharia mecânica, a partir, né, dessa revolução informacional, eles passam a ser também produtos da engenharia mecânica da engenharia mecânica e da engenharia eletrônica, né? Porque existe cada vez mais eletrônica embarcada nos automóveis. Isso aí a gente vai pegar em televisão, eletrodoméstico em geral, geladeira, cada vez mais o componente informação. Inclusive a logística hoje, o elemento informação é fundamental, né? A montagem de automóvel através da robótica, a robótica é um elemento também informacional,
que é você pegar e transformar um maquinário e você conseguir fazer lá uma série de comandos e algoritmos que você consegue fazer funcionar os robôs, automação, desenvolvimento de hardware e software. Então, daí que você tem esse impulso a partir dos anos 70, final dos anos 70 e dos anos 80, e de lá para cá vem acelerando. Hoje a gente fala aí da tal Revolução 4.0, que é um aprofundamento, né? Não sou muito versado, né, nesse mundo tecnológico, mas é um aprofundamento, né, desse processo e que novamente o elemento de informação, nanorobôs, nanochips, quer dizer, é um aprofundamento desse processo que vem dos anos 70. Talvez se a gente puder fazer um dado comparativo, da mesma maneira, né, como a segunda revolução industrial foi um aprofundamento, né, da primeira revolução industrial, a gente pode talvez considerar que a tal da revolução 4.0 é o aprofundamento da terceira revolução industrial, né? Uma hipótese. Então, portanto, em todos eles o componente informação foi o que trouxe reais transformações nos padrões de produção e consumo do capitalismo contemporâneo, impulsionando a própria estruturação produtiva. Então, eu cheguei a mencionar isso no anterior. Então, a partir da difusão dessas novas tecnologias de informação e comunicação, que aqui eu fiz aqui um símbolo aqui, né, as TIC, né, foi possível acelerar os fluxos de informações e capitais a velocidades inéditas. Isso revolucionou, claro, né, a forma como percebemos o mundo. A vida social tornou-se ainda mais acelerada a um ritmo cujo único precedente possível foram as mudanças geradas pela segunda revolução industrial. E assim, eu tenho, né, quase 37 anos. Vou fazer 37 anos agora, no ano de 2021. Então eu vi um pouco dessa transição, né? O Brasil, essas tecnologias chegaram de modo tardio, né, nos anos 90. E é impressionante, né, como a partir dessas novas tecnologias de informação e comunicação, a nossa percepção do mundo tornou-se mais instantânea, ao mesmo tempo mais obsoleta. De modo que informações que nós recebemos 2, 3 dias atrás, elas já se tornam obsoletas. Às vezes, você soube de tal informação? Aí, não, mas isso já é velho, já tem 3 dias. Então, isso é uma coisa que se tornou, né, e muito hoje do frenesi, da sensação de frenesi que tem a ver, e aí quem chegou a ler aquele texto lá, né, do Marx e do Engels, né, lá do Manifesto, que fala, né, tudo que era sólido se desmancha no ar, né, que tem a ver com esse processo disruptivo, né, da vida social a partir da Revolução Industrial. Isso daí eu consigo observar, né, a gente está um pouco, não muito tão velho, o que é incrível, né, mas a gente consegue perceber, assim, né, o quanto a vida social se tornou ao mesmo tempo mais estressante. De modo, né, que nessa pandemia nós conseguimos ter acesso, por exemplo, no campo educacional, a coisas que há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, não tinha tanto acesso. Eu vi o YouTube surgir. Em 2004, né? Eu era estudante de graduação. E o YouTube, ele era uns vídeos de 3 minutos, 4 minutos no máximo, né? E na época, por exemplo, eu que fiz a graduação no interior, tinha dificuldade, era difícil conseguir algumas informações, por exemplo, de literatura, de livros, né? Já tinha internet, já tinha computador, a internet era discada, basicamente, tinha muito pouca internet de banda larga, basicamente internet de banda larga encontrava na universidade, né, nas faculdades, né, no meu caso, e o que a gente tinha em casa era basicamente a internet de escada. Era o que dava para pagar, né? Você já tinha, mas era muito caro. E assim, não tinha muito acesso, revistas, por exemplo, acadêmicas, muitas delas, a maior parte delas não era ainda informatizada, não era digital, era física. Então, para você conseguir ter acesso à bibliografia, não tinha não se comprava ainda, não tinha o hábito de comprar ainda coisas pela internet, assim, né? E isso mudou muito. Hoje, por exemplo, a gente consegue assistir
Hoje a gente consegue ter cursos inteiros na Universidade de Harvard, você consegue ter cursos inteiros da Universidade de São Paulo, você consegue ter cursos inteiros da Unicamp, né? Eu cheguei a assistir, né, parte do curso de Economia Política vocês não conhecem, né, da Maria do Conceição Tavares, que é uma economista luso-brasileira, está com 81, 82 anos agora, mas aulas dela gravadas dos anos 90 que foi colocado no YouTube, o curso inteiro, no programa de pós-graduação em Economia da Unicamp. Então, esse é o tipo de coisa que a gente consegue ter hoje, né? Então, a quantidade de informação, né, que se tem, e depois agora com o advento do WhatsApp, e aí agora tem a coisa E aí vem hoje o problema das fake news, quer dizer, é muita informação, tem informação no início, eu me lembro, ainda na primeira década dos anos 2000, final dos anos 90, se entendia que esse mundo informacional, o acesso, né, você conseguir, se imaginar que conseguir informação sem muita mediação, e, na verdade, essa utopia foi colocada abaixo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vê hoje essa intensidade das informações, ao mesmo tempo como elas se propagam de modo muito rápido, principalmente aquelas que são ligadas a mentiras, né, e a teorias conspiratórias, são mais fáceis de entender, né? Então isso daí, muito do que a gente vê hoje, sofre hoje no Brasil, tem muito a ver, né, e com o domínio, né, o surgimento do Facebook, do próprio Google, do Twitter, né, que hoje são grandes leviatãs, né? Hoje eles, né, um poder imenso, né? E são empresas que têm 10 anos, né? O Facebook tem 10 anos, mais ou menos, né? No máximo, né? 10, 15 anos. Então, é isso, né? Você teve mudanças muito importantes na nossa forma de ver, né, e perceber o mundo. E a partir do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação e a aceleração dos ritmos de consumo, foi possível uma expansão qualitativa rumo ao mercado global. Concomitante a esse processo, houve também novas formas organizacionais nos transportes, a partir do desenvolvimento da logística e da containerização. Então, assim, esse desenvolvimento dessas tecnologias de informação e essa aceleração dos ritmos de consumo, isso permitiu a formação realmente hoje de um mercado global. Essa coisa, a Amazon, né? A Amazon, ela tem a capacidade, a Amazon, não só ela, mas tem a Alibaba também. Enfim, mas essa capacidade hoje da gente pegar e fazer compras em qualquer lugar, ou não é qualquer lugar, mas entre os principais mercados, né, de produção e consumo do mundo, isso é um dado que foi permitido através dessas tecnologias de informação e comunicação, né? E aí, por exemplo, eu imagino que você, né, adolescente, já tenham comprado vários, né, mercadorias da China, de Taiwan, dos Estados Unidos, e que chega com uma relativa velocidade. E isso daí teve um outro fator também importante, que a gente não vai se aprofundar aqui, que foi o desenvolvimento de novas formas organizacionais de transporte, o desenvolvimento da logística. Que a logística, basicamente, é todo o processo de gestão, né, dos fluxos, né, de fluxos de mercadorias, né, de fluxos de pessoas, de informações, e como é que isso tudo se integra. Então, hoje, por exemplo, os portos, né, os portos e aeroportos mais modernos do mundo, eles são basicamente grandes hubs logísticos, né? Eles trabalham realmente com um fluxo muito grande de mercadorias de vários lugares do mundo, né, e que vão para diferentes mercados, para diferentes consumidores. E isso você precisa de desenvolvimento muito maior, né, desse processo de gestão de fluxos. E a containerização, que também foi outro invento importante, né? Tanto para o ganho, né, da eficiência dos transportes, tanto de aviões quanto principalmente de navios, mas também permitindo aí, né, esse desenvolvimento maior da logística. Então esse é um outro fator muito importante, né, para a formação desse chamado mercado global. E quando falamos mercado global, hoje cada vez mais nós temos também produtos globais. Então, automóveis, os smartphones, eles são cada vez mais produtos iguais. E esse é um dado interessante, que a gente pega e fala da reestruturação produtiva, da questão dos nichos de mercado, mas com a formação do mercado global, você tem essa questão de nicho, você tem um just-in-time, você também tem um mercado de consumo cada vez mais homogêneo, né, a nível global. Né? Então, esse é um dado importante também. E aí, um termo muito importante que sintetiza esse processo, né, do impacto
na formação dessa base material que permitiu a globalização, é a chamada compressão do espaço e do tempo. E aí aqui tem 3 imagens muito interessantes, que é o seguinte, aqui é o planisfério de Mercator, né? Baseado lá no planisfério de Mercator, que tem a ver ali com aquele mundo, né, que se unificava, mas que ainda era grande, né, era distante, demorava muito tempo para as informações, para os produtos, as pessoas se locomoverem, né? E aí, com cada desenvolvimento tecnológico, esse mundo que era grande ele vai se tornando menor, não fisicamente, mas relativamente, né? O espaço absoluto, quer dizer, esse espaço físico, ele se torna cada vez menor relativamente por conta da maior capacidade de transporte e de fluxo, né, a partir dessas tecnologias. E aqui é interessante, ó, o que era o mundo entre 1500 e 1840? Era um mundo grande, né, distante, né, as informações demoravam a chegar, você já conhecia os lugares como nós vimos, né, quer dizer, já existia um mundo. Antes disso, esse mundo nem existia, né, enquanto mundo relativo. E aí você já tem aquilo que a gente já falou nas primeiras aulas. Esse mundo maior, esse mundo conhecido, porém distante, ele é grande, ele é imenso. Depois, com o desenvolvimento, né, das ferrovias, do navio a vapor, né, e que passam a andar a velocidade média aí de 60, 70 km por hora, aqui se andava em torno de 10, 20 km por hora, você tem um mundo que torna-se menor relativamente. Quer dizer, é como se o espaço estivesse sendo comprimido pelo tempo. A partir de 1950, né, ali você tem ali já o pleno desenvolvimento da aviação comercial. Então ele consegue ter capacidade aí de viajar entre 600 e 800 km por hora. Então, quer dizer, é um mundo que antes demorava dias, né? Agora se passa a demorar horas. A partir de 1960, aqui, que é um mundo muito menor, você já tem o advento dos jatos supersônicos, né? Por exemplo, o Concorde, que andava acima da velocidade do som. Então, o Concorde, por exemplo, ele tinha capacidade de atravessar o Atlântico em 2 horas, 3 horas, fazia o trecho entre Paris e Nova York em 3 horas, que era uma viagem, era possível. Era caríssimo, evidente, né, o Concorde, né, para poder andar nele, mas assim, né, por exemplo, para os grandes empresários, para os grandes, enfim, né, para as grandes lideranças políticas, né, para grandes lideranças empresariais, era possível você tomar um café em Nova York, né, de manhã, ir para, né, tomar o café de manhã, ir para Paris fazer ou para Londres fazer para fechar algum negócio na hora do almoço e ainda conseguir chegar em casa a tempo do jantar para jantar em casa com a família. E se a gente for dar continuidade aqui a esse processo de compressão, a gente pode colocar hoje virtualmente o planeta como um ponto, como algo instantâneo, né? Isso a gente considerando aí o ano de 2021. Então isso daqui vai mostrar aí a questão da compressão do espaço-tempo. Essa imagem aqui também é interessante, mostrando justamente esse afunilamento do tempo, né? Que vai se tornando cada vez mais rápido, mais veloz, mais frenético. Então, esse termo da compressão do espaço-tempo, ele justamente diz isso, o quanto o impacto dessas tecnologias de informação e comunicação, de transporte, ele muda a nossa percepção e nossa capacidade de uso do espaço. E algumas imagens aqui, né, para a gente poder ir finalizando. Aqui é o exemplo aqui de uma das primeiras empresas de tecnologia, né, no Vale do Silício, na região do Vale do Silício. A gente está vendo aqui o desenvolvimento ainda é uma planta industrial, uma empresa, parece uma planta industrial ainda, né? Você tem uma série de implementos eletrônicos aqui, né? Da época, ainda um pouco analógico dentro da nossa condição, né? Dentro do nosso paradigma atual, mas é justamente onde isso tudo foi estourar, na verdade, né? Foi desabrochar, como eu falei antes. E aí lembrando aqui que esse mundo ele se tornou possível, certo? Esse mundo ele se tornou possível a partir do desenvolvimento, né, de capacidades tecnológicas e científicas a partir da corrida armamentista, né? Aqui é o desenvolvimento de um satélite pela NASA, ainda lá, né, dos anos 50. E aí,
Sem isso, né, você não teria a possibilidade nos anos 80, já caminhamos aqui para os anos 80, desse mundo revolucionário, né, que muita gente acha que veio apenas do empreendedorismo, né, da capacidade individual, e aqui o Steve Jobs, né, o Steve Jobs e esse aqui eu não sei quem é. Ele tinha um sócio, né, que Wozniak, eu acho que é o nome, não sei se é esse daqui, mas aqui é o Steve Jobs, né, apresentando o primeiro computador pessoal, o Macintosh, né, que era o primeiro computador pessoal que permitiu, né, essas tecnologias que antes eram apenas para aqueles que eram formados, né, especializados, né, do mundo dos cientistas, para o cidadão comum, para a pessoa que não precisava entender de eletrônica para poder ter acesso ao uso desses novos equipamentos. Né? Então, o Vale do Silício, né, e aquilo que foi chamado dessa revolução é justamente isso, a difusão e a popularização dessas tecnologias que estavam sendo desenvolvidas em ambientes restritos. Uma informação que eu esqueci de dizer é o seguinte, a própria internet foi criação da DARPA, que é o Departamento do Setor de Armas Estratégicas dos Estados Unidos. E a internet ela foi criada, isso é um dado interessante, ela foi criada justamente para interligar e melhorar a comunicação entre os centros de pesquisa do Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos. Né? Por exemplo, entre o MIT, com a JPL, com a NASA, com a RAND, entre esses diversos laboratórios que eram espalhados, né, pelo território americano, pelo território, né, dos Estados Unidos, e que permitiu isso depois, né, transformou-se nessa base que depois foi também popularizada para o consumo popular. Então, isso é um dado importante. E aqui, né, a evolução atual, que são os smartphones, né? Hoje você tem essa guerra aí do 5G, enfim. Mas aí mostrando aí, representando essa justamente, né, da onde saiu esse mundo tal qual, né, vocês hoje estão tão habituados. E algumas consequências econômicas. A partir disso daí, nós tivemos aí a aceleração dos fluxos de capitais, principalmente os capitais financeiros. Então, a financiarização, ela, como essas novas tecnologias de informação e comunicação, elas trazem esse elemento da instantaneidade, o fluxo financeiro se torna cada vez mais informacional e ele se torna cada vez mais instantâneo. E a aceleração dos capitais, a aceleração do ciclo de capital financeiro, hoje ele é extremamente veloz. Né? Ele é em frações de segundos. Né? De modo que hoje, né, você pode ser um operador financeiro usando um bom smartphone. Né? É possível de você mandar por, inclusive, né, compra, intervenções no mercado de ações. Né? Você consegue fazer isso. E outro dado também é o seguinte, o avanço dessas tecnologias permite que esse capital circule 24 horas por dia. E aí tem a ver, por exemplo, com a presença por exemplo, dos três principais mercados, né, ou que eram os três principais mercados, que é Nova York, Londres e Tóquio. E que quando um fechava, voltava. Quando estava no final da tarde no mercado de Wall Street, você estava ali, já estava ali ainda em plena operação no mercado da City Londrina. Quando a City Londrina estava fechando, você está abrindo o mercado financeiro do Extremo Oriente. Então, isso faz com que o próprio fluxo de capital financeiro, né, ele se torne perpétuo, ele não para em nenhum momento, né, ele não tem pernoite. O incremento da capacidade das grandes empresas atuarem a nível global, falando da questão da formação do mercado global, inclusive descentralizando suas cadeias produtivas entre diversos países. Né? E aí tem a ver com aquela coisa da estruturação produtiva. E hoje as grandes empresas, né, por exemplo, os iPhones, né, os smartphones de empresas dos Estados Unidos são montadas na China, né, no Vietnã. Isso foi possível por conta, né, desse aumento dessa capacidade da comunicação das TIC e também da melhoria dos sistemas logísticos, né, que hoje são extremamente eficientes. O surgimento de produtos globais, mais ou menos uniformizados, que eu já mencionei, e a intensificação do ciclo de reprodução do capital dos produtos. Né? Então, o ciclo de reprodução do capital, que eu tinha falado ali, a questão do capital financeiro, que é muito veloz, e dos produtos. Né? Hoje, por conta dessa inovação cada vez maior, todo ano
um determinado produto ele sofre uma renovação, seja automóveis, sejam smartphones, sejam computadores, né? A obsolescência é muito rápida. Então, isso daí que se chama de obsolescência programada. Né? A obsolescência programada é quando uma determinada mercadoria ele ainda tem valor, ainda tem uso útil, ele ainda tem utilidade, entretanto, ele se torna obsoleto por duas motivações. Um pode ser porque ele quebra rápido, mas a questão do quebrar rápido ele é problemático porque isso acaba que no final isso gera uma má fama, né? Isso pode intervir aí, atrapalhar, né, a fama, né, a imagem da empresa, né, ou da mercadoria. Mas principalmente através da obsolescência programada. Então, o que é a obsolescência programada, Nitro? Essa obsolescência programada se dá principalmente através da inovação ou da renovação. Dizem, por exemplo, que quando a Apple ela lança um produto, ela já lança um produto já com um pacote tecnológico mais ou menos fechado, mas que eles vão incrementando esse pacote aos poucos. É o que dizem, né? Mas não duvido que não seja. Né? Então, o que acontece? Você lançou o smartphone, né? O iPhone. Então, aí você tem o primeiro iPhone que ele não é tela sensível. Exemplo, né? Estou dando exemplo. Mas aí, na próxima, no ano seguinte, já vai ter tela sensível. Aí, no ano seguinte, vai ter gravador de voz. Então, isso vai tornando aquele do mercadoria do ano anterior, que ainda tem o uso dele original ainda é efetivo, né? Você consegue usar, mas ele se torna obsoleto porque ele não tem mais capacidade, ele perde, ele está desatualizado. E conforme com o tempo, por exemplo, hoje com o desenvolvimento cada vez maior dos softwares, existem, às vezes, tempos atrás, por exemplo, né, eu tive um iPhonezinho 4, quando estava lançando o 6, eu comprei um 4, né, que estava um preço razoável na época. E eu estava tendo muito problema com o Android, aí resolvi ir para o iPhone, né? Depois voltei para o Android. Mas aí quando eu comprei o iPhone, depois eu fiquei com o iPhone uns 4 anos, né, com esse iPhone 4. Chegou um momento em que a Apple mandou uma mensagem dizendo, a partir de tal período você não vai conseguir mais atualizar o programa, né, no programa lá do telefone, do software do telefone, porque ele não vai mais aguentar os novos aplicativos que estão sendo desenvolvidos. Então não vai mais atualizar, você não vai conseguir mais instalar nenhum aplicativo, não vai conseguir fazer um montão de coisa porque ele já está muito obsoleto em termos de software. Então isso é um exemplo de obsolescência programada. O que isso faz? Isso aumenta o consumismo. E aí aquele problema lá do Fordismo, ele é superado nesse sentido. Aí você tem outros problemas, né? A questão ambiental, do consumo, da exploração de recursos. Mas essa obsolescência programada ela faz com que a necessidade, principalmente em mercados maduros de alta renda, você consiga renovar sempre esse padrão de consumo, porque você tem novas mercadorias, entre aspas, disponíveis no mercado. E aprofundamento dos problemas globais, né? Cada vez mais, né? Crise climática, isso tudo. Claro, isso aí não é por conta da globalização, mas a consciência dos problemas globais também foi um fator importante. E o uso dessas tecnologias tem sido importante, inclusive, na própria formação da difusão da informação sobre esses problemas globais. A própria pandemia é um exemplo. Né? A pandemia é diretamente ligada também a essa questão desses fluxos, né, de pessoas e mercadorias como difusor, né, desse vírus, né, do Covid-19. E o aumento do poder do capital sobre o trabalho a partir da revolução do seu poder de uso do espaço e do tempo. Porque, basicamente, esses processos, quem tem essa capacidade de deslocamento, de instantaneidade, é muito mais o capital do que nós. Nós ainda somos, basicamente, ou a maioria de nós, né, os 90% aí da população, né, que vai fazer a base da população global, ainda está muito alicerçado nos seus territórios de origem ou nos territórios de vivência. Né? Então, isso daí dá um poder muito grande para o capital. Por exemplo, a gente está falando aí a questão aí da saída da Ford do Brasil, a saída agora da Sony do Brasil, e aí aqueles empregados, aqueles que eram trabalhadores especializados ficam. E vai fazer o quê? Né? A Ford vai sair, vai fazer o quê? Vai proibir a Ford de sair? Né? A não ser que se fizesse aí um campasse e nacionalizasse a fábrica. Mas nós não estamos ainda nessa conjuntura. Né? Pode ser que no futuro tenha. Enfim.
Então, para a gente terminar aqui, eu não vou botar considerações finais, vou botar considerações finais no final da unidade, né, para poder sintetizar essas 3 vertentes que a gente vai analisar. Mas aí, essas palavras-chave para você estudar a partir da aula de hoje, é a terceira revolução industrial ou a revolução informacional, os impactos das tecnologias de informação e comunicação, também dos transportes, da containerização, a compressão do espaço-tempo, importante vocês, né, terem noção, né, disso, e a obsolescência programada, né, a importância disso daí também. Então, essa é a aula 9, né, falamos então dessa base material na globalização.